Toda estrutura de arquivos e diretórios pode ser vista como uma topologia hierárquica. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como letra A, raiz, root, letra B, pai, father, letra C, mãe, mother, e letra D, corpo, body. E aí, pessoal, quando nós falamos sobre o Windows, atenção, especificamente sobre o Windows, a sua estrutura de arquivos de diretório, quando eu tenho o diretório principal, qual é o nome que eu dou para esse diretório principal? Será que é raiz? Será que é pai, mãe ou corpo? Vamos ver na prática. Observa comigo. Quando nós começamos a utilizar o Windows e gravamos arquivos, nós vamos gravar esses arquivos dentro das unidades de armazenamento e ou suas partições. Porque uma unidade de armazenamento, como por exemplo uma unidade de disco rígido, ela pode ser particionada. E aí eu posso ter lá uma determinada unidade que tenha a sua partição identificada como disco local C e uma outra partição, por exemplo, identificada como disco local D, ok? Então, eu gravo os meus arquivos dentro das unidades de armazenamento. Mas para organizar esses arquivos dentro das unidades de armazenamento, como por exemplo dentro da minha unidade C, que representa aqui o meu disco rígido, eu tenho os chamados diretórios. Como, por exemplo, aqui eu tenho o diretório temp, o diretório teste, que fazem parte desta unidade de armazenamento, desse meu disco local C. Então, eu gravo os arquivos dentro dos diretórios, ou chamadas pastas, e isso organiza os arquivos. E essas pastas ou diretórios possuem também a possibilidade dentro delas de terem o que chamamos de subpastas. Por exemplo, aqui eu tenho a pasta Rodrigo, é uma pasta da pasta teste. Portanto, essa pasta Rodrigo pode ser chamada de um subdiretório da pasta teste ou ainda uma subpasta da pasta teste, ok? E dentro, então, dessas pastas ou subpastas é que nós vamos ter finalmente os arquivos. Aí eles vão ser armazenados, como eu disse, dentro de diretórios ou pastas, dentro de subdiretórios ou subpastas, ou até poderíamos armazenar esses arquivos diretamente aqui no meu disco local C. Só que se o meu arquivo estiver gravado diretamente no disco local C, onde ele estará armazenado? No que nós vamos chamar de diretório raiz, porque o diretório principal do sistema de arquivos utilizado pelo Windows é o chamado diretório raiz. E quando nós vamos dizer que o arquivo está armazenado no diretório raiz? Por exemplo, quando eu resolvo gravar um arquivo diretamente na unidade C, aqui no meu disco local C, nesse meu exemplo, mas não dentro de uma pasta ou de um diretório ou ainda de uma subpasta ou subdiretório. Quer dizer, eu quero gravar diretamente na unidade C, mas não dentro de uma pasta dessa unidade C ou de uma subpasta. Portanto, eu vou estar gravando esse arquivo dentro do diretório raiz daquela unidade, que é o chamado diretório principal daquela unidade de armazenamento. No meu caso aqui, então, se eu gravar direto na unidade C, eu estou gravando no diretório raiz da unidade C. E é claro que esse diretório raiz ele é o início de uma estrutura hierárquica, porque aí dentro do diretório raiz eu posso ter os chamados diretórios, que também são muito conhecidos como pastas. E dentro dos diretórios eu também posso gravar diretamente arquivos, ou ainda posso ter outras pastas que nós vamos chamar de subdiretórios dentro desses diretórios. E também dentro desses subdiretórios eu também posso ter finalmente os arquivos. Então, quando eu vou gravar um arquivo, eu posso gravar esse arquivo no diretório raiz, que é na raiz de armazenamento daquela unidade, no meu caso, na raiz de armazenamento da unidade C. Posso gravar dentro de diretórios desta unidade, dentro de subdiretórios desta unidade. Isso tudo é possível em relação à gravação e à posterior leitura desses arquivos. Essa, repetindo, é uma estrutura hierárquica do sistema de arquivos utilizado pelo Windows. Portanto, se a gente voltar na questão, quando ele dizia assim, o diretório principal que não tem nome é conhecido como raiz, do inglês root, mas é a raiz. Isso quando falamos do Windows, por isso aqui a resposta foi a letra A de América. Agora, pessoal, se eu fosse estudar o sistema operacional Linux, aí eu tenho que falar algumas coisas específicas. No Linux, na sua estrutura de diretórios, lembrando que o Linux é um núcleo para sistemas operacionais, é um kernel baseado no conceito de software livre. No caso do Linux e a sua estrutura de diretórios, eu também tenho algumas ponderações para fazer. Por exemplo, a barra, simplesmente a barra que vocês estão enxergando aqui, ó, tem uma barrinha aqui, não tem? Essa barra,
é que representa no Linux o diretório raiz do sistema de arquivos. Diferente do Windows, que o diretório raiz é C, dois pontos, ou D, dois pontos, ou F, dois pontos. Por que que as letras correspondem a diretório raiz? Por quê? O diretório raiz é a raiz de armazenamento daquela unidade ou daquela partição. Então, cada unidade ou partição tem o seu diretório raiz. Então, se eu coloco um pendrive no meu computador e aí ele é reconhecido como unidade F lá no Windows, então, se eu gravar direto no pendrive, não dentro de uma pasta do pendrive, esse arquivo vai ser gravado na raiz da unidade F. Porque no Windows, a raiz de armazenamento é a estrutura de cada unidade ou partição. Já no Linux, não. No Linux, nós temos, no seu sistema de arquivos, simplesmente uma barra representando o diretório raiz do sistema de arquivos. E aí, hierarquicamente, abaixo desse diretório raiz é que nós temos os outros diretórios, como por exemplo, /bin, para armazenar os executáveis de comandos básicos do sistema operacional Linux. Nós temos o diretório /boot, que é um diretório que armazena os arquivos que o Linux utiliza para inicialização do sistema. Nós temos o diretório /home, que é o diretório dos arquivos de uso pessoal daquele usuário, e tantos outros diretórios. Mas percebe que simplesmente a barra é conhecido como diretório raiz do sistema de arquivos do Linux. E aí que vem um probleminha em relação à questão anterior que eu disse, porque no Linux existe um diretório chamado /root, que significa raiz. Só que esse diretório /root, ele não é o diretório raiz do sistema de arquivos. Não, o diretório /root é o diretório home do superusuário. Quer dizer, ele é a raiz, é o diretório raiz do superusuário. Professor, quem é o superusuário? O superusuário é o administrador do sistema aqui no Linux. Então, quando eu falo de /root, significa raiz. Mas não é a raiz do sistema de arquivos, porque a raiz do sistema de arquivos é só barra. O /root é o diretório home do superusuário para os arquivos de uso pessoal do superusuário. Quer dizer, é a raiz do superusuário. Então, só barra é a raiz do sistema de arquivos no Linux. E /root é a raiz do superusuário, é a raiz do administrador. Que lá constam, então, os arquivos de uso pessoal daquele superusuário, daquele administrador. Certo, pessoal? Então, temos uma diferença importante aí se comparar o Windows com o Linux que acabamos de fazer aqui.